Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Davi e toda quarta-feira estamos gravando uma série chamando Repensando a História. Estamos agora repensando a história do Brasil. Já falamos sobre o Brasil Colônia, o Brasil Império e hoje queremos falar da Primeira República, período que vai da proclamação de 1889 até 1930. Essa Primeira República, também chamada de República dos Coronéis, República do Café com Leite, foi o período em que a elite que se formou durante a segunda metade do século XIX, que são os fazendeiros do oeste de São Paulo, aqueles fazendeiros que, à medida que o café foi se tornando o grande produto de exportação brasileira e o escravismo entrou em crise, especialmente a partir de 1850, com o fim do tráfico negreiro. Esses novos fazendeiros do oeste de São Paulo começaram a produzir usando trabalho livre, especialmente imigrantes que estavam fugindo da Europa por causa da Revolução Industrial, por causa das guerras de unificação que estavam acontecendo tanto na Itália como na Alemanha. Essas pessoas, essas famílias que estavam saindo da Europa para não cair nessa escravidão assalariada da indústria que está se difundindo, ou não ir para a guerra, resolveram vir para a América. E uma das opções era vir trabalhar na lavoura de café, aqui no Brasil, por causa da crise de mão de obra gerada pelo fim do tráfico negreiro. Vamos lembrar que o escravo, depois do fim do tráfico negreiro, começou a ficar muito caro a manutenção. E foi a hora de muitos se livrarem desses escravos, Então, esses novos fazendeiros do oeste de São Paulo, eles tinham uma mentalidade diferente daqueles fazendeiros do Vale do Paraíba, que eram fazendeiros escravistas, que fizeram aquela aliança, com Dom Pedro, fizeram a independência, apoiaram a monarquia, porque a monarquia atendia os interesses deles. E o principal interesse era a manutenção, especialmente do latifúndio e do trabalho escravo. Com a crise do escravismo, esses fazendeiros do Vale do Paraíba ficaram isolados e essa nova força que surge, no oeste de São Paulo, passam a tentar, uma mudança que pudesse atendê-los, porque já que eles estavam com poder econômico, eles queriam participar do poder político, que estava restrito aos fazendeiros do Vale do Paraíba. Bom, é óbvio que esses fazendeiros do oeste de São Paulo, eles não tinham massa crítica suficiente para derrubar a monarquia. Por isso que houve aquela aliança com o exército, Porque o exército também, depois que se modernizou para a Guerra do Paraguai, eles vão passar a criticar a monarquia. A monarquia já não atende os novos anseios do exército brasileiro. Então, essa união do exército brasileiro e dos fazendeiros do oeste de São Paulo vão levar à queda da monarquia. Nós vamos ter um período inicial com Deodoro, que chefiou o golpe que derrubou a monarquia, um governo provisório, depois um governo constitucional. Esse governo constitucional não vai dar certo, ele não vai atender aos interesses dos fazendeiros, e o choque entre Deodoro e os fazendeiros vai levar Deodoro à abdicação. Abdicando, o vice Floriano Peixoto vai terminar o mandato dele e consolidar a República. E, finalmente, entregar o poder a esse pessoal de São Paulo, começando ali com Prudente de Moraes, E essa República Velha, ou Primeira República, ela é caracterizada especialmente com base na nova Constituição, escrita em 1891, que separava a Igreja do Estado, que implantava a República, o sistema presidencialista copiado dos Estados Unidos, um modelo descentralizado, que era o que buscava as novas elites agrárias, um modelo muito parecido com os Estados Unidos. Inclusive o Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil, porque a nossa Constituição de 1891 se espelhou em alguns aspectos à Constituição americana. O voto passa a ser universal, masculino, mais aberto. Então nós estamos saindo do voto censitário, aquele voto onde só os ricos votam, onde só os mais ricos são eleitos,
naquele modelo liberal importado da Europa, que também foi aplicado no início dos Estados Unidos, com aquela ideia que quem deve governar são os ricos, para um novo modelo que agora dá o voto universal. No entanto, estabelece que esse voto seja aberto. Ou seja, o eleitor ele precisa votar em voz alta, lembrando os senhores que o Brasil era um Brasil rural, mais de 80% da população brasileira vivia no campo, na terra de um grande proprietário, com uma escolarização baixíssima, a grande maioria analfabeto. Inclusive, uma das exigências para você ser considerado alfabetizado era poder redigir uma solicitação de título. E os próprios fazendeiros providenciavam um elemento chamado pé de meia, que ganhava por alistamento. Ensinava o cara a copiar, fazia em letra bem clarinha para o cara passar por cima, às vezes pegava na mão do eleitor, ou às vezes ele mesmo redigia para que o eleitor conseguisse o título. Esses eleitores que vivem ali sob os domínios desse grande proprietário, eles vão votar na casa desse grande proprietário, as eleições vão acontecer na casa do dono das terras, do coronel, e muitas vezes, ou sempre, o eleitor só conhece o nome dos candidatos que o coronel vai apoiar. Esses eleitores que votam na casa do coronel, no candidato do coronel, eles fazem parte do curral eleitoral desse coronel, que é a base do sistema eleitoral. Um outro aspecto que a gente precisa lembrar você é que São Paulo e Minas Gerais, né? São Paulo por causa do café, Minas Gerais por causa do período anterior minerador, eram os dois estados com o maior colégio eleitoral do Brasil. Ou seja, os eleitores que podiam votar em São Paulo e Minas Gerais tinham capacidade de eleger o presidente da República, independente dos outros estados. Então, São Paulo e Minas Gerais vão fazer um acordo proposto por São Paulo a Minas, que é chamado a política do café com leite, onde, a partir de São Paulo, o candidato escolhido à presidência sai de São Paulo e vai alternando com indicação de Minas Gerais. Então, durante a República Velha, nós vamos ter essa alternância no poder da presidência da República, saindo de São Paulo e Minas Gerais. Aí você me pergunta, e os outros estados? Os outros estados tiveram que fazer um acordo com o governo federal de apoiar os candidatos escolhidos pelo governo federal para deputado, senador, para prefeito, para vereador, para deputado estadual e conseguir os votos do seu curral eleitoral para eleger esse pessoal. Ou seja, era um governo que já se estabelecia com as cartas marcadas, né? Você me pergunta, não havia oposição, não havia coronéis de oposição? Sim, poderia haver coronéis de oposição, e isso vai acontecer aí a partir da Primeira Guerra Mundial, quando o sistema vai entrar em crise, daqui um pouco eu vou explicar por quê. Mas, por exemplo, se um coronel tivesse um curral eleitoral e quisesse eleger candidatos da oposição, para deputado, para senador, ele podia elegê-los? Podia, mas havia uma prática que um deputado, um senador, ele só tomava posse se ele fosse referendado pelo restante do parlamento. Ou seja, um deputado eleito só tomava posse se os outros deputados apoiassem. A gente chama isso, né, de degola, que é o cara ser eleito pelo um curral eleitoral de oposição, mas não tomar posse, porque, como eu disse para você, o café com leite estava aliado aos governadores dos demais estados, na chamada política dos governadores, uma troca de favor. Os governadores movimentavam os coronéis do seu estado para eleger os candidatos oficiais, escolhidos pelo governo federal, em troca recebia total apoio do governo federal. E era um sistema que foi muito bem, enquanto o único setor econômico dominante ainda era o setor agroexportador, principalmente ligado ao café. Porque as demais oligarquias agrárias, que exportavam outros produtos, tinham que estar também de acordo com a política principal da economia brasileira, que ficou conhecida como política de valorização do café, né? Vamos lembrar que a Revolução Industrial está avançando, os países industrializados, com seus operários, que acordam de madrugada, que trabalham longas jornadas, viram nessa bebida, o café, um grande estimulante, né?
que mantinha o trabalhador acordado e bem disposto para trabalhar e enriquecer o patrão. Então o café se tornou a bebida do século, né? Para o mercado europeu, para o mercado norte-americano. Mas é óbvio, como era o grande produto de exportação, a produção só aumentava, o que levava a quedas de preço no mercado internacional. Então os governadores, porque a Constituição permitia, né? Cada estado tinha a sua Constituição, era mais ou menos parecido com os Estados Unidos, e que dava direito ao governador pegar empréstimo no exterior, comprar o excedente de café e estocar. Então foram formando estoques no país para contrair artificialmente o preço do produto no mercado internacional. Mesmo assim, eles continuavam produzindo e a tendência sempre era os preços irem diminuindo pela grande oferta da produção. Então outros mecanismos eram criados, né? Como, por exemplo, desvalorização da moeda nacional para que a libra esterlina, que era a moeda internacional da época, o dólar só vai passar a ser a moeda internacional de comércio exterior só depois, né, da Segunda Guerra Mundial. Era a libra esterlina, que era a grande moeda de troca no mercado internacional. Então, havia sempre uma política de desvalorizar o mil-réis para valorizar a moeda estrangeira, para manter esse poder, né, de ganho dos fazendeiros, para você ver como é que isso aí. Aí você me pergunta, isso não vai prejudicar a sociedade? Claro, porque todo industrializado brasileiro, basicamente, a maior parte era importada. Então nós dependíamos de importação de produtos industrializados e essa desvalorização da moeda acabava prejudicando o mercado consumidor brasileiro. Bom, essa política que se chamava política de valorização do café, ela vai, em contrapartida, levar a uma outra política, que é a de socialização das perdas, né? Se o café dá lucro, o lucro vai para os fazendeiros. Se o café está dando prejuízo, quem paga é a sociedade. Isso é a política de valorização do café. Aí você me pergunta, mas professor, se era um sistema tão bem organizado, tão viciado, né? Curral eleitoral, controle dos coronéis, voto do cabresto, né? Já que o voto é em voz alta, política de valorização do café, subordinação dos estados ao governo federal, por que terminou? Vai terminar justamente por essa contradição. A manutenção do Brasil como um país agroexportador, no mundo que se industrializa, chamada divisão internacional do trabalho, você vai vendo formando um centro industrializado do capitalismo e uma periferia fornecedora de produtos primários, agrícolas ou minerais. O que vai acontecer? Essa industrialização vai levar a Europa à Primeira Guerra Mundial. Disputa de mercados fornecedores de matéria-prima, disputa de hegemonia de mercado, vai levar a Europa à Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial vai ter um reflexo aqui no Brasil, que é o fato de desabastecer o nosso mercado. Porque quase tudo que nós consumíamos em termos de industrializado era importado. Então a Primeira Guerra Mundial vai criar condições de que iniciativa privada, especialmente gente que vai vir da Europa justamente para isso, né? Vai começar no Brasil, durante a Primeira Guerra Mundial, o nosso primeiro grande surto industrial. Nós já tínhamos tido algumas tentativas individuais, né, isoladas de industrialização no Império, como o Barão de Mauá, mas esse processo não encontrou apoio na política de Estado feita pela monarquia. Tivemos uma outra tentativa com Deodoro da Fonseca, inclusive foi isso que indispôs Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do governo provisório e eleito para o primeiro governo constitucional. Ele também tinha um projeto, ele não queria copiar só a Constituição americana, ele via nos Estados Unidos um modelo de desenvolvimento, e bem que ele tentou fomentar a industrialização no Brasil, mas não teve apoio desse parlamento, tomado por fazendeiros, que só tem um interesse, que é atender aos seus objetivos, né? E essa é uma característica da economia brasileira, né? Desde os seus primórdios, que a nossa classe rica, a nossa classe dominante, só tem um projeto de ficar mais rica.
Ela não tem projeto de enriquecer o Brasil. Por isso a industrialização era má vista. Por que era má vista? Mais tarde vocês vão ver, quando a gente estiver estudando Era Vargas, que entre esses fazendeiros começou a surgir a ideia, né, do chamado neoliberalismo, de até industrializar o Brasil, mas com indústria estrangeira vinda para cá. Qual é o medo de uma indústria nacional que essa gente tem? De surgir uma burguesia industrial que vai disputar o poder com os fazendeiros e vai tirá-los da hegemonia do poder. Esse era o grande medo dos fazendeiros de São Paulo. Perderem o controle político do país. Então a política era importar o industrializado naquele momento, só que a Primeira Guerra Mundial vai inviabilizar isso. Vai começar a surgir indústrias em São Paulo, especialmente por iniciativa privada de imigrantes. Essas indústrias vão mudar o quadro de São Paulo, a cidade de São Paulo vai crescer, nós vamos ter um crescimento urbano, gente vai sair do campo para trabalhar na indústria ou na própria cidade que cresce, especialmente na indústria da construção civil. O crescimento da cidade vai fazer surgir uma classe média em São Paulo, que são aqueles trabalhadores de curso superior, que vão para a universidade, um médico, um engenheiro, um advogado, um professor. Esse trabalhador que não trabalha apenas com a força, mas também com o intelecto, ele vai começar a questionar esse modelo político. Não é à toa que na década de 20, né, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, né, início dos anos 1920, que é uma contestação a partir de intelectuais, artistas, escritores, desse modelo que mantinha o Brasil como uma grande fazenda. Né? Essa gente defende um Brasil moderno, um Brasil industrializado, um Brasil inserido no capitalismo internacional. Né? Não como fornecedor de matéria-prima e produto agrícola, mas como fornecedor de produtos industrializados. Então, é uma das manifestações de que algo estava mudando nesse país. Né? E vamos lembrar que nessas cidades que estão se industrializando, na grande São Paulo, né, os fazendeiros não têm controle. Começou também a surgir um descontentamento por parte de outros fazendeiros de outras regiões, né, que não se beneficiavam em prioridade, porque a prioridade era valorizar o café. Então vai haver um descontentamento. Então a partir aí da Primeira Guerra Mundial, você vai começar a ver eleições onde estados lançam candidatura para disputar com o café com leite. É claro que a máquina do café com leite sempre dava vitória, né? Era a estrutura maior, a maior parte dos fazendeiros, dos governadores estão com café com leite, mas essa oposição já é sintomática. Um outro fenômeno que vai acontecer já no final dos anos 20 é o tenentismo. No seio da oficialidade dos militares, vamos lembrar que a história do Exército Brasileiro é muito triste. Antes dele se organizar para a Guerra do Paraguai, para o genocídio que foi a Guerra do Paraguai contra o Paraguai, o Exército não era organizado. Eles eram o quê? Jagunços de coronéis. Foi em função da Guerra do Paraguai que o Exército, né, vai buscar uma organização científica na Europa, no positivismo. Inclusive, essa visão positivista vai influenciar o nosso Exército e até a nossa bandeira. Eu já falei sobre isso quando estava falando sobre a proclamação da República, na aula sobre o Império. Mas esses militares, principalmente as altas patentes, são gente ligada aos coronéis. Mas com o crescimento de São Paulo, surgimento de indústria, vai surgir uma jovem oficialidade, aquele pessoal que vai para o Exército está na faculdade. E esses jovens oficiais, eles não são apenas militares, eles também são médicos, eles são engenheiros, eles têm formação superior, e eles vão começar a perceber que esse modelo da República Velha é um modelo totalmente ultrapassado, que se o Brasil quer se tornar uma potência, ele tem que se industrializar. E vai caber esses jovens oficiais criar um movimento dentro do Exército, que foi conhecido como tenentismo. É claro que é um movimento que não vai conseguir derrubar a República Velha, eles vão optar pela luta armada, eles vão marchar pelo Brasil todo, em torno da Coluna Prestes, que são os militares ali liderados por Luiz Carlos Prestes, lá do Rio Grande do Sul, que se une a Siqueira Campos, em São Paulo, que se une também aos 18 do Forte Copacabana. Eles vão marchar pelo Brasil pregando para as massas a ideia de mudança. Mas essas massas, elas são totalmente controladas,
né? Elas estão dentro do curral eleitoral, elas estão presas ao coronelismo e elas não vão ter força, né, nem coragem de tentar se unir ao tenentismo para derrubar a República Velha. O estupim da queda da República Velha, ele vai acontecer com a crise de 1929, que vai atingir o setor cafeeiro em cheio, né? Ou seja, esse setor que enriqueceu com o café, mas ficou restrito ao café, vai sentir o baque da crise de 1929. E esse enfraquecimento vai estar juntos a esse descontentamento geral. O Washington Luiz, que é o último presidente da República Velha, que deveria apoiar Antônio Carlos de Andrade, que era o candidato de Minas Gerais, ele resolve não apoiar, ele rompe com Minas Gerais, café com leite, ele lança a candidatura de Júlio Prestes, né, que é um candidato dele, para dar continuidade à sua política, e aí a Minas Gerais vai acabar rompendo com o café com leite. A Paraíba já tinha rompido, Rio Grande do Sul já tinha rompido, já está todo esse descontentamento geral no Brasil. Faltava um elemento aglutinador. E esse elemento aglutinador foi justamente Getúlio Vargas, que candidatou contra Júlio Prestes, perdeu a eleição, porque a máquina viciada estava do lado do candidato oficial, porque foi o candidato oficial, o Washington Luiz, que lança a candidatura de Júlio Prestes. Getúlio Vargas vai perder a eleição, mas ele vai ser chamado para chefiar todas essas frentes descontentes, e aí vai acontecer o que a gente chama de Revolução de 1930, que não é, na verdade, nunca foi uma revolução, né? Foi uma adequação política do país, né? Ou seja, Getúlio Vargas, ele se apresenta como um elemento aglutinador. Ele é o anseio da burguesia, que quer ter um Estado que promova a indústria. Ele é o anseio dos fazendeiros dissidentes. Ele é o anseio da classe operária, que foi crescendo. Ele é o anseio da classe média. E ele, né, com sua habilidade, comparada a de Dom Pedro II, um estadista, coube a ele liderar. Agora, uma coisa importante, vamos lembrar que Getúlio Vargas, ele é um coronel, ele é um fazendeiro, mas ele é um advogado. Ele é aquele fazendeiro que passou pela universidade. Ele é aquele fazendeiro que se esclareceu, né? Que teve a mente aberta nas universidades e compreendeu que para o Brasil se impor como uma nação no mundo, nós precisaríamos desenvolver uma indústria. Então, ele já chega ao poder com esse projeto, tá? Lógico, ele não vai tirar o poder dos fazendeiros, os poderes locais. Os fazendeiros vão continuar com seus currais eleitorais, não vai ter mais, né, o voto de cabresto, mas o controle sobre as populações do campo vai continuar na mão. Ele não vai propor reforma agrária, ele não vai quebrar o poder do latifúndio, ele não vai nem desagradar totalmente os fazendeiros de São Paulo, porque ele vai dar seguimento a uma política de valorização do café, claro, não mantendo estoques, não pegando empréstimos, mas limitando o plantio de café. Ou seja, quem planta, planta, quem não planta mais. Então esse setor que enriqueceu com o café, ele ia continuar plantando café, apoiado pelo Estado, mas a prioridade desse novo Estado que está surgindo é, sem sombra de dúvida, o projeto industrializante. Na próxima nosso encontro, eu quero falar sobre a Era Vargas, algumas características desse período, mas é muito importante você ter entendido isso aqui, que só houve essa mudança porque a Primeira Guerra Mundial impossibilitou o abastecimento do mercado brasileiro com produtos industrializados importados, abrindo espaço para a iniciativa privada dar início à nossa indústria. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o modelo que Vargas vai implantar não é fomentação da iniciativa privada. Vargas, ele quer que o Estado, né, seja o grande gestor da indústria, principalmente da indústria de base, né? Então, uma das características da Era Vargas que nós vamos ver é que Vargas pensa numa industrialização a partir do Estado, tá? Mas o primeiro surto industrial brasileiro veio da iniciativa privada e que vai gerar as mudanças necessárias, né, para a principal região naquele momento do país, que era São Paulo,
que já tinha toda uma infraestrutura de modernização ligada ao café e que vai criar também condição do surgimento de indústrias, né? Então é essa nova força que surge, essas novas forças, né? Porque nós temos a burguesia industrial que está nascendo, nós temos a classe média urbana, nós temos o operariado e nós temos também os setores descontentes ligados ao agro, né? Que são os produtores de pecuária e outros produtos agrícolas, que andam a reboque do café, né? Então, a união dessas forças em torno de Getúlio Vargas vai iniciar uma nova era na nossa história, que eu quero falar na próxima aula, que é a Era Vargas. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, espero que você tenha pensado um pouco, né? E entendido um pouco mais do nosso Brasil hoje, né? Por que o setor agroexportador, eles insistem em controlar o poder, né? Mesmo todas as mudanças que vieram à história, essa gente sempre volta ao poder, né? E você vai perceber que eles vão tentar voltar ao poder dentro da Era Vargas, mas vão conseguir voltar realmente com a ditadura militar. E essa luta continua, né? Com o modelo de desenvolvimento industrial, de pesquisa, de tecnologia e um movimento que quer ficar restrito e atender apenas o setor agroexportador. Mas vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.